cara. Exato. É isso. Mas, viu, esse negócio de multi-empresário aí, você começou aonde? Você começou com a Collor? O que você começou fazendo? Para começar a empreender, eu falo que eu sou um empreendedor raiz, né? Eu comecei primeiro vendendo sorvete, vendendo coxinha, né? Que legal. Então lá os 13, 14 anos ali. E assim, eu costumo falar, isso que você falou, né? Algumas pessoas chegam e falam, Roma, eu não saio do operacional, tal, eu não paro de vender. Eu falei, cara, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, é a sua principal habilidade, porque você tem que sobreviver. E para o empresário sobreviver, ele precisa fazer o quê? Vender. Não é? Vender. E você já começou por isso daí. E já estava empreendendo, né? Já estava empreendendo, né? Então, sabe, o termo empreender veio novo. ali ganhar novo, né? É. 2013, 2014, acho que quando eu comecei a ouvir essa expressão, mas a gente fala de vender, né? Algo. E tive uma oportunidade ali em 2013, 2014, em 2000... Lembrando o ano, 97, eu estava na frente do cemitério, que era Parque das Palmeiras, né? Uhum. E que em 2018 fui contratado e mudei o nome para Memorial, ó, depois. Mas eu estava olhando o carro na frente do cemitério, né? Nossa, veio do nada mesmo, do né? nada, assim, sim, uma família simples, né? Eu menciono assim, para as pessoas terem uma ideia de onde eu vim, como eu era, quando eu tinha 14 anos, aí que a minha mãe foi aprender a ler. Caramba. Tá, então, Cara. minha mãe foi aprender a ler. Você influenciou nisso ou não? Não, quem influenciou foi a igreja. Que legal, Né, foi a cara, igreja. De uma certa Porque minha mãe também queria aprender a Bíblia, né? entendi. Então a gente era criança ali, já estava um tempo na... Mas você já sabia ler? Você ia Sim, na escola, sim, claro. Você ia na escola, mas eu sou um repetente da 2ª série. Caramba. Eu lembro assim das coisas. Falei, como pode ter repetido a 2ª série? Sim, mas repeti. Cara, bem por aí. Naquela época também era diferente, vamos falar a verdade. Hoje é mais difícil repetir, né? Não justificando, né? Exatamente. Mas falando que os tempos mudaram um pouco em termos de escola pública, né? Perfeito. Ô, Ronaldo, e assim, cara, o que seu pai, sua mãe fazia? Conta um pouco dessa biografia sua, esse background aí em termos de família. Correto. Bom, falando dos meus pais, eles são de Alagoas, né? A minha mãe, meu pai da Serra do Serrote e minha mãe do Coité do Noia. Quando fala Noia, né? Coité. Coité do Noia. Coité do Noia. Então ali, claro, muito desafiador, é muito comum, né? Naquele momento ali, década de 60, né? Eles se conheceram, exato, né? muito ao ponto de a pessoa ia votar, passava um caminhão, colocava as crianças ali, sabe aquela história? Uhum. Aí meu pai, eles casaram super cedo, 16, 17 anos. Meu pai veio para São Paulo, ficou em Guarulhos um tempo, né? Depois veio a minha mãe, né? E eu tinha um tio que já morava em Rio Claro e convidou meus pais, né? Então eles mudaram para Rio Claro nos anos 80, em 82 eu nasci, né? E meu pai foi aprendendo a ter profissão, foi cortador de cana, ficou um tempo, né? Depois trabalhou nas 3 fazendas, né? Um tempo no estoque. E depois ele se desenvolveu, ele se tornou mecânico industrial, né? Na Grande IP, na qual trabalhou 25 anos. Grande IP virou cliente nosso, assim, Virou? 2021. E aí tem uma dupla, né? Grande IP, minha mãe trabalha, né? Na Fricoque, frango, Caraca. então houve frango, a proteína, exatamente, eu manjo Toda disso. A cadeia do frango do ovo ao... O ovo, exatamente, né? Do cubatório ao corte, essas eram as conversas em casa, né? Sobre negócios. Se complementavam, né? Se complementavam, exato. Que legal, que legal. Então, meus pais tiveram nessa origem e tal, e nós começamos, né? Eu sou o mais velho, tenho 2 irmãos, e até o início ali da adolescência, a gente morava lá na última rua do Santa Maria, né, do bairro e tal. Pra quem não conhece, é um bairro simples aqui da cidade. Bairro simples, exato. E na época, então, mais simples ainda, né? E a gente começou a se desenvolver, a igreja ajudou muito. Hoje, adulto, eu reconheço, né, quais foram os pontos que contribuíram que tanto eu e meus irmãos se diferenciassem dos amigos da época ali, né? Que depois, com o tempo, você olha o histórico e fala... Que fim que deu aquela pessoa, aquele amigo e tal. Aí a gente entende o que é vulnerabilidade social, enfim. Então fomos avançando e as vendas surgiram para mim na frente do cemitério, né? Como citei para você, uma pessoa me viu ali olhando o carro, falou, rapaz, você é bem simpático, você gosta de ganhar dinheiro, né? Fiquei desconfiado. Falei, sim, você gosta. Olha, tem aqui um produto, representa uma empresa multinacional, primeira vez que eu ouvi a palavra, que tem produtos biodegradáveis, também é a primeira vez que eu ouvi essa palavra, né? Palavras difíceis, deve ser legal isso, né? Aí ele mostrou um produto que era da Amway,
né? Que é uma das maiores empresas de marketing multinível do mundo, né? Tal. E aí ele falou, quantos anos você tem? Os caras chegando em criança, né? Chegando, mas ele falou, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho 14. Ele falou, você não pode e tal. Mas tá aqui um folheto. No folheto tava escrito, né? Tinha uma imagem de um pôr do sol com uma lancha e uma headline, né? Uma frase com aonde você quer estar daqui a 5 anos. Rapaz, isso pra mim mexeu. Caraca. Né? Aí tinha um texto ali, daí eu liguei pra ele, fui no orelhão, né, com as fichinhas ali, liguei, ele falou, você não pode e tal, mas traz seus pais. E foi assim que comecei. Agora deixa, porque assim, é muito interessante isso, porque você já deixou claro que sua mãe, ela não tinha estudo, né? E por que eu vou? Porque eu te conheço, né, pra quem não conhece, eu sei que você é um cara que estuda. Da onde veio? Talvez isso seja alguma coisa que despertou um gatilho lá na frente para você procurar conhecimento. Mas hoje, olhando para trás, o que você acha que despertou, não só de sobreviver a esse ambiente simples, talvez violento, tal, mas também a procurar conhecimento? Porque uma coisa é você sobreviver, né? Que lá deixa a vida me levar que leva eu tenho isso aqui, tá bom? Quantas vezes você não escuta um cara que trabalha numa empresa e fala, o que você faz? Não faz nada. E para o cara tá bom, né? Ele ganha o salário dele, não trabalha muito, tá bom. Sem grandes ambições. Mas dá a impressão que você foi nisso e foi dentro de casa, ou foi isso foi um gatilho somando com outros? O que você acha? Bom, fazendo uma reflexão, né? Claro, meus pais são os grandes incentivadores, né? Que nós tínhamos que estudar, que nós tínhamos que crescer, né? Que eles tinham que trabalhar o dia e a noite, né, para proporcionar o melhor para os filhos. Então a gente foi criado uma família de muito amor, de muita proteção, né? Diferente dos meus vizinhos, que era muito diferente a situação, né? Então meus pais já procurando ali, como eu disse, a igreja. Então claro que eu percebi uma diferença em mim em termos de algumas ambições, mas eu não tinha noção do mundo que era diferente, porque onde a gente convivia todo mundo era igual, sabe? Era muito parecido, né? Eu só fui ter essa percepção depois. E através da Amway, né, que até quando as pessoas me perguntam sobre marketing multinível, se é bom negócio ou não, eu tenho uma opinião formada, que é assim, ajuda muito, tá? Principalmente pessoas que nunca teve oportunidade de conversar sobre negócios, porque ela trabalha uma mentalidade que você pode, né? E começa a oferecer ali algumas ferramentas. E as ferramentas na época que me ofereceu, leia esses livros, eu não tinha hábito de leitura, né? Desde Og Mandino. Então, querendo ou não, isso influenciou muito. Hoje a palavra mentor faz sentido, com muita força, né? Eu tive um mentor ali, falou, até vendo essas fitas cassete, escute, né? Uau. E emprestaram um toca-fita que a gente não tinha em casa e tal. Você se inscreveu pelos seus pais, mas era você que executava. Que executava. Eu acho muito bacana essa percepção dele. Falou assim, o garoto tá demonstrando interesse, mas ele não pode vender. Chama os pais, aí falaram, olha, ele só poderia fazer parte da rede se ele tivesse 16 anos. Mas escreve a senhora, né? Não precisa pagar pelo kit, e aí ele vai ter acesso, a gente fala da plataforma, né? Ao conteúdo. Que o conteúdo era alguns livros e algumas fitas cassete. Naquela época não existia tanta internet difundida, né? Não tinha. Não tinha internet, né? 98. E hoje eu percebo, e foi ali que me despertou principalmente histórias como biografia. Foi ali que eu li Walt Disney, a história dele, fundador, né? Caramba. O primeiro livro do Silvio Santos. Os caras formavam vendedores. Mudar a mentalidade. Não, empreendedores, E depois você precisou fazer faculdade depois disso, ou você foi decolando em vendas e você fez outra área? Daí foi natural que vendas, me apaixonei por isso, mas você não tinha clareza das coisas. Quando estava no 3º ano do Batista Leme, vi lá telemarketing, falei, vou me formar nisso, telemarketing. Não era, né? Mas daí surgiu uma oportunidade de fazer técnico em marketing no Senac, um programa de 2 anos. Nos primeiros 6 meses eu vi, é isso que eu quero fazer, né? Então eu estudei marketing e em seguida eu fui estudar publicidade, né? Depois, no Claretiano. Mas uma coisa que eu tava conversando hoje com uma pessoa, a pessoa falou pra mim, era um curso de gestão financeira que tava me pedindo opinião. Eu falei assim, olha, do conteúdo aí, eu acho que você já sabe 90%, mas faça. Por quê? O conteúdo teórico te ajuda a organizar as coisas dentro da sua mente, do que você sabe na prática. E te ajuda a conseguir tirá-las mais rápido depois, entendeu? E muita gente às vezes fala, não, eu sei na prática, eu faço melhor, o diploma não serve de nada. Mas o diploma talvez não faça tanta diferença, mas o conteúdo teórico, ele é a base.
É a base, é os fundamentos. Sim. Porque quando a pessoa acha que quer fazer a parte operacional, o operacional muda muito. Pensa no marketing, na comunicação, como muda. Agora, estudar psicologia do consumidor, comportamento, filosofia, sociologia, isso não muda. Assim, tem uma mutação com o tempo. Agora, as ferramentas mudam. E é muito comum o jovem já querer operar e não pensa em fundamentos. E quando eu estou conversando com algum estudante, será que eu faço? Eu falo, ó, preste atenção nas aulas que parece que não tem a ver com atividade fim. Filosofia, se você tiver oportunidade, sociologia, porque isso vai fazer a diferença quando você for pensar. Ligar os pontos, né? Ligar os pontos, exato. Aí quando você for precisar pensar, ser um estrategista, isso vai fazer a diferença.